Ana Clara, um casal com mais de 70 anos e com 5 filhos podem doar um imóvel para um dos filhos sem os outros assinarem? Bom, então vamos separar aqui. Um casal com mais de 70 anos com 5 filhos podem doar um imóvel? Sim. Tá? Na verdade, pessoal, a questão da idade aí não é um problema, tá bom? A questão é que você precisa estar dentro das suas capacidades, tá? Sua faculdade mental. Você tem que estar dentro da sua capacidade mental, né? Sua capacidade civil, sua capacidade de escolha, né? Ela tem que estar preservada. Então, para isso, por isso que no cartório eles atestam isso, que você vai lá de livre, espontânea vontade e tal, dentro das suas faculdades mentais, tal, enfim. Então, quer dizer, quando você já tem alguma debilidade, essa situação ela já fica comprometida, tá? Mas eu separei aqui, que é uma pergunta um pouco mais densa, eu separei aqui algumas informações para poder passar para vocês, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu acho que ficou bem pequenininho. Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui para que a gente possa. Ok. A primeira delas é que esse imóvel que o pai doou, né, para apenas um dos filhos, e por isso deverá, quando do falecimento do seu genitor, esse bem ele deve ser levado à colação. Tá? Então, assim, o pai pode doar um único imóvel para um dos filhos? Pode. Normalmente, a gente observa que ele não pode ter só aquele imóvel, tá bom? Se ele tiver só aquele imóvel, ele não poderá doar. Mas se ele tiver outros imóveis, ele poderá sim fazer a doação, tá? E se ele tiver um imóvel só, primeiro que ele vai ficar restrito por causa que ele tem uma limitação da legítima. Então, ele não poderá doar porque ele tem que preservar a legítima dos demais herdeiros, tá? Então, da parte que lhe cabe, ou da parte que cabe aos genitores, cada um só pode dispor de 50%. Então, caso ele tenha 5 imóveis e ele quiser doar um, por exemplo, para esse filho, ele poderá doá-lo. A questão é que, nesse caso, ele terá que levar esse imóvel, quando do falecimento, à colação. Ou seja, terá que passar pelo inventário os outros bens que não foram doados. E esse bem deverá ser apresentado também no procedimento do inventário. Ou seja, deverá levar esse bem para a colação e depois dividir com os demais herdeiros. Vai ser verificado o valor que compete a esse bem e aí vai ser feito a partilha levando em consideração esses valores. É o que diz o artigo 544. A doação de ascendentes a descendentes ou de cônjuge a outro importa em adiantamento do que lhes cabe por herança. Tá? Então, essa é a situação. Tá? A outra hipótese que tem, que eu falei, nós tínhamos duas hipóteses, o pai faz a doação para o filho ou filha e é colocado na documentação que aquele bem não precisa ser colacionado. Eis que faz parte daquele 50% que é disponível. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a figura do pai. Ele tem lá uma quantidade de patrimônio, 50% dos 50% dele ele pode dispor como bem lhe convir. Tá? Então, é nesse aspecto que fala aqui, que ele pode, ele basta simplesmente colocar um gravame, a informação, tá? De que esse bem não precisa ser levado à colação. Tá? E encontramos essa determinação expressa no artigo 549, porque ele coloca assim: nula é também a doação quando a parte que exceder a que é do doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Então, assim, quando ele é nula, se ele fizer uma doação que ultrapassar a parte disponível dele, tá? Então, essa parte ele não poderá fazê-lo. Tá? Da mesma forma que, por sua vez, a previsão para que possamos dispensar a colação está presente no artigo 2005 do Código Civil, pois são dispensados da colação as doações que o doador determinar que sejam da parte disponível, contanto
que não excedam o computado em seu valor no tempo da doação. Então, no artigo 2005, fala que é possível, desde que essa doação não exceda a parte que lhe é disponível. Tá? Nós temos ainda, deixa eu voltar aqui agora. Ok. E nós temos também os demais herdeiros, eles também podem se opor. Sim, eles podem se opor se aquilo que for doado ultrapassar a metade disponível, que é aquela parte que ele tem disponível, que seria os 25%, né? Que é metade da parte dele. Caso contrário, entra dentro da liberalidade do pai, e por isso os demais herdeiros não poderão questionar. Tá? E deve-se levar em consideração, no momento da doação, se aquela parte que foi doada a um dos herdeiros ultrapassa o montante que o doador poderia dispor em testamento, ou seja, o doador, no momento em que estiver fazendo a doação, é que irá verificar qual é o valor do seu patrimônio naquele momento. Então, no momento da doação, o doador ele tem que saber, ele tem que dar um valor àquele seu patrimônio. E aí, desse valor é que a gente apura se pode, não pode, e qual é a parte disponível, qual não é a parte disponível, para aí, assim, a gente poder fazer o procedimento de forma legal dentro da lei, tá? Mas é possível sim, tá? Lembrando, gente, que essa questão da doação, ela poderia ser resolvida através do planejamento patrimonial, tá? Porque aí está falando da parte disponível, puxa, mas eu queria fazer assim, eu queria fazer assado, eu queria deixar esse daqui numa situação, aquele numa outra situação. Tudo isso tem previsão legal dentro do planejamento patrimonial, tá? Essa questão da divisão, olha, puxa, mas eu gostaria de deixar também uma parte para um sobrinho, uma parte para uma pessoa em especial, que tanto me ajudou na vida. Tudo isso, dentro do planejamento patrimonial, é possível você fazer, tá? Sem precisar ter todo esse gasto, né? Toda essa despesa que se tem através desse procedimento das doações. Tá? Mas é algo totalmente possível, pertinente, né? E não haveria nenhum problema com relação a isso.